Não foram as restrições da polícia britânica a impedir que centenas de ativistas da extrema-direita se reunissem junto ao Parlamento em Londres. A missão anunciada era proteger a estátua de Winston Churchill, vandalizada há escassos dias. Rapidamente, o ajuntamento degenerou em confrontos com as autoridades e militantes anti-racismo. O líder do movimento nacionalista Britain First tinha alertado que o grupo não ia deixar que mais monumentos fossem visados durante protestos antirracistas. Alguns responsáveis da mobilização Black Lives Matter denunciavam este como um pretexto para justificar atos de violência contra os participantes da manifestação convocada para este sábado, entretanto cancelada. Mesmo assim, muitos militantes de grupos antirracismo concentraram-se no centro da capital britânica. A ministra do Interior, Priti Patel, condenou fortemente estas aglomerações em tempo de crise sanitária. A neta de Churchill, Emma Soames, veio entretanto afirmar que a referida estátua do antigo primeiro-ministro britânico poderá ter eventualmente como destino um museu. A estátua de Cristóvão Colombo, decapitada e pintada de vermelho. A figura do explorador foi alvo da fúria dos movimentos sociais contra o racismo nos Estados Unidos. As marchas de protesto têm vindo a abalar o país depois da morte de George Floyd. Um grupo de manifestantes derrubou o monumento em homenagem a Colombo, no estado de Minnesota. Os ativistas consideram a estátua de bronze como um símbolo da escravidão no país e do genocídio dos povos nativos. É algo poderoso conseguirmos desmantelar toda a estrutura deste país. Assim como as verdades e as mentiras que foram contadas sobre Cristóvão Colombo e sobre o seu bom trabalho, é tudo mentira. O facto de ter sido derrubado com toda a gente a aplaudir e através da iniciativa do povo indígena é algo que considero muito poderoso. Foram as palavras de Doreen Day, uma das fundadoras do movimento dos ativistas nativo-americanos. A destruição do património tem lugar um pouco por todo o país. Monumentos de homenagem a Cristóvão Colombo, erguidos em Richmond, na Virgínia, ou em Miami, também sofreram atos de vandalismo. Há muito que os ativistas nativo-americanos denunciam os efeitos negativos da colonização e o genocídio dos seus antepassados. O movimento contra a figura de Cristóvão Colombo não é novo, mas ganhou momento com os protestos contra o racismo e voltou em grande força nos Estados Unidos. Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, a Princesa Isabel, a Redentora, a estátua dela corre o risco de ser jogada ao mar. Assim dizem os entre aspas, fascistas, que são verdadeiros fascistas. São aquelas pessoas que querem impor o pensamento delas, que querem a visão de um Estado totalitário regulando a vida das pessoas. E agora querem usar o poder, entre aspas, que as redes sociais conferem a essas pessoas para derrubar a história do nosso país. Gravação ao lado desse quadro de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi certamente um dos maiores brasileiros. Ele foi verdadeiramente aquele que foi chamado da época dele como o pai do Brasil. E ele teve uma filha, que foi a Princesa Isabel, que não chegou a assumir a chefia de Estado do Brasil por causa do golpe republicano. Agora, passados mais de 100 anos, mais de um século, esses movimentos de esquerda ameaçam jogar a imagem, a estátua da Princesa Isabel, que está no Rio de Janeiro, ao mar. O nosso objetivo é coligar e articular as pessoas
para fazer frente a esses movimentos revolucionários que querem destruir a história, esses movimentos de esquerda, esses movimentos socialistas, de uma ideologia que foi responsável pela maior miséria e calamidade da história recente do mundo. Uma ideologia totalitária, uma ideologia que não descansou nem sequer um minuto, enquanto não levou à pobreza e à escravidão quase metade do mundo. Dom Pedro II, pelo contrário, representa aquilo que o Brasil produziu de melhor. Ele representa um Brasil cheio de esperança, um Brasil que foi fiel a si mesmo, ao seu passado e que projetava já um futuro radiante, glorioso para nosso país. Entretanto, a esquerda não descansa. Perdendo as eleições como eles perderam, eles querem criar instabilidade em nosso país. E agora, como essas imagens estão aparecendo aqui na tela, nós estamos apagando o nome da pessoa que postou para preservar essas pessoas. Nós não sabemos até que ponto o que elas estão dizendo, de fato, elas querem levar a cabo, mas elas estão insinuando de forma muito clara, de forma inequívoca, que eles querem apagar parte da história do Brasil, que eles querem combater, que eles querem destruir o patrimônio público e certamente o patrimônio privado, como nós já vimos nas últimas manifestações de nosso país, por causa dessa ideologia, uma ideologia que levou à morte mais de 100 milhões de pessoas. Eles se dizem antifascistas, mas eles são os totalitários da época em que nós vivemos. Eles não aceitam o pensamento divergente e eles querem impor cada vez mais, pelo uso da força e da violência, essa ideologia que fracassou no mundo inteiro. É uma articulação de pessoas preocupadas com o futuro do Brasil, com o futuro da nossa história. Por incrível que pareça, hoje em dia nós temos que defender o passado para nós protegermos o futuro. São pessoas que estão preocupadas também com o futuro da civilização. Todo esse movimento internacional, a propósito do coronavírus, a propósito de criar uma nova internacional do caos, que no fundo é uma maneira de criar um Estado socialista em nosso país a médio prazo, através de uma crise econômica sem precedentes que já começa a aparecer, agora, como que numa segunda fase desse processo todo, a instabilidade parece que vai tomando conta do mundo. Uma instabilidade em relação às instituições, uma instabilidade em relação até mesmo à cultura. Querer apagar a história de um país é querer destruir a sua identidade. Vamos juntos defender a história de nosso país e evitar que mais esse ataque à nossa identidade, ao nosso passado e que no fundo vai comprometer o nosso futuro, seja perpetrado por agentes do caos. Eles não constroem absolutamente nada, eles só querem destruir. Nós, pelo contrário, queremos edificar um país baseado em princípios sólidos. Pondé, para você, derrubar estátuas que remetem a personagens controversos é ou não reparação histórica? Mais ou menos, depende do caso, essa questão é complexa. Eu acho, por exemplo, o caso do Churchill é difícil de você simplesmente reduzi-lo a pó. O Churchill segurou a Europa no dente quando os Estados Unidos estavam brincando de flertar com os nazistas, quando o Brasil brincava de flertar com os nazistas, certo? Eu queria saber se alguma dessas pessoas tiram coragem para atravessar o oceano e chegar à América, que nem o Colombo. Agora, eu acho que em alguns casos, como generais da Confederação, de repente traficante de escravo, acho que isso, o que eu quero dizer é que depende um pouco do caso, né? Agora, derrubar estátuas, isso é uma coisa histórica. Os cristãos, quando subiram ao poder, destruíram milhares de estátuas gregas e romanas, cortaram cabeças, cortaram pênis, cortaram braços, certo? Quando o cristianismo foi crescendo no poder dentro do Império Romano, muitos cristãos arrebentavam com o templo, mataram filósofos, tocaram fogo. Então, a gente está só vendo mais um momento em que a humanidade começa a destruir um monte de coisa em cima de uma nova percepção da realidade. Agora, eu acho importante nessa questão aí é o seguinte, do ponto de vista de manifestação e epidemiologia, tá? Eu tenho a impressão que a ciência pode sair um pouco chamuscada do processo da pandemia para quem olhar de perto. Porque se ao mesmo tempo epidemiologistas colocam em dúvida a abertura de shopping centers e loja em nome do contágio, por que então outros aceitam que você pode fazer manifestações na rua em nome de uma pauta política justa? Porque a pauta política é justa, isso não está questionado. A conclusão que a gente tira para uma pessoa que está olhando do lado de cá,
ou seja, do lado que está querendo entender o que está acontecendo, que aparece o seguinte: olha, o epidemiologista é contra abrir shopping porque entende que é ganância de comerciante. Mas, de repente, alguns deles podem aceitar que pessoas vão para a rua e aglomerem em nome de uma causa política justa. A pergunta seria: só quem é supostamente ganancioso transmite o coronavírus? Quem tem uma boa causa política não transmite o coronavírus? Ou existem situações políticas e sociais que justificam submeter o contágio a esta causa política? A conclusão que a gente tira é que a epidemia é uma entidade política, sim, e não só científica e médica.